Sejam bem-vindos. Nesse vídeo iremos explicar como ocorre a emissão atômica em plasma e daremos o exemplo de artigo científico. Emissão atômica em plasma. Na década de 60, Greenfield propôs a emissão atômica em plasma, que consiste na emissão de radiação através de uma fonte de plasma nas regiões do visível ou do ultravioleta em átomos livres gasosos no estado fundamental. Como se sabe, para se excitar um átomo pode-se utilizar energia térmica. Nisso surge a vantagem de se utilizar a emissão em plasma, visto que o plasma pode atingir temperaturas de até 10.000 Kelvin, podendo excitar grande parte dos elementos da tabela periódica. Assim, pode-se obter diferentes tipos de fontes de plasma, sendo eles o plasma por corrente direta, ou DCP, plasma induzida por microondas, ou MP, a induzida por laser, ou LIPS, que é mais recente, e a plasma individualmente acoplada, que é o ICP-OS. Então, focando na instrumentação do ICP-OS, pode-se dividir a sua instrumentação em sistemas, sendo a primeira delas o sistema de fornecimento de gases, que é o sistema de linha de gases inertes. Usualmente se utiliza o argônio, mas também pode-se utilizar o nitrogênio. O sistema de gases ele tem duas funções principais. A primeira é a do gás nebulizador, que leva a amostra ao plasma, e a do gás auxiliar, que é responsável pela refrigeração da tocha. O sistema de introdução da amostra é formado primeiramente pelo nebulizador, que irá converter a amostra inicialmente em fase líquida em aerossol. O nebulizador ele pode ser de três tipos. O concêntrico, representado pela figura A, recomendado para amostras com baixa concentração de sólidos dissolvidos. Pode ser um nebulizador de fluxo cruzado, representado pela figura B, recomendado para concentrações médias, ou um nebulizador de Banton, recomendado para altas concentrações, representado pela figura C. Ainda no sistema de introdução da amostra, há a presença da câmara de nebulização, onde ocorre a seleção das gotículas analiticamente úteis. As gotículas consideradas grandes, com diâmetros acima de 10 micrômetros, elas são descartadas, representando cerca de 95% das gotículas. Já o sistema do plasma é composto por três tubos concêntricos com entradas independentes, sendo eles o tubo externo, por onde entra uma alta vazão de argônio, que tem a função de gerar e sustentar o plasma, o tubo intermediário, que mantém e estabiliza o plasma com a vazão significativamente menor, e o tubo interno, que tem a função de transportar o aerossol com fluxo de gás com cerca de 1 litro por minuto. Bom, então no esquema abaixo vemos como ocorre a formação do plasma. Inicialmente, o gás argônio é introduzido à tocha através dos tubos. Em seguida, a energia da radiofrequência é aplicada à bombina. Na letra C, podemos ver que a descarga elétrica ela é formada pela bombina e produz elétrons livres. Esses elétrons livres eles são acelerados pelo campo magnético, causando a ionização e formação do plasma de alta temperatura. E entre os monocromadores e os policromadores. Como as espécies excitadas pelo plasma emitem diversos comprimentos de onda, é muito importante que sejam separados essas emissões para assim ser feitas as identificações dos elementos. E aí existem dois tipos principais de arranjos ópticos, que são os monocromadores e os policromadores. No monocromador, apenas um comprimento de onda por vez sai pela fenda de saída, ou melhor, pela banda estreita formada, que é usada para medir a resolução do monocromador. Ou seja, ele é bem seletivo, já que sai apenas uma banda por vez. Já no policromador, tem uma pequena diferença, visto que esse arranjo óptico é uma saída em 2D, que separa a radiação por comprimento de onda e por ordem, no qual há vários detectores, e cada um vai ser responsável por detectar um conjunto de pacote de pixels que foi criado. A detecção é feita por um tubo fotomultiplicador, PMT. E com o uso de fotomultiplicadores, o sinal obtido pelo monocromador ou pelo policromador é amplificado, para assim facilitar as análises. Esses dispositivos são sensíveis a imagens e compatíveis com a emissão em 2D da grade de Escher, por exemplo. Então, por fim, o sinal que foi obtido e amplificado é analisado por meio computacional, para que se possa finalmente chegar às conclusões desejadas, sejam elas qualitativas ou quantitativas. A orientação do plasma em relação ao sistema óptico pode ser feita de forma axial ou radial, e essa orientação deve ser escolhida dependendo do objetivo da análise em questão. Alguns instrumentos permitem a dupla visualização, que permite visualizar em ambas orientações, dependendo das análises a serem realizadas. Na visão axial, é fornecido um maior caminho óptico e, assim, uma maior sensibilidade.
O limite de detecção é de 3 a 20 vezes melhor do que o plasma com visão radial. E também tem uma melhora na razão sinal-ruído e uma melhora na sensibilidade. Mas tem uma resposta linear menor e, dado o excesso de informação, há um aumento nas interferências de atomização e ionização. E também há uma menor tolerância para amostras mais complexas, se comparado a um sistema radial. Então, com as informações obtidas nesse vídeo, pode-se entender melhor como funciona o equipamento de ICP. Então, inicialmente, a amostra passa pelo nebulizador, onde a formação de pequenas gotículas que atinge a câmara de nebulização, onde parte das gotículas são descartadas e outra parte é encaminhada para o plasma, onde ocorrerá o fenômeno de emissão atômica. Essa emissão atômica, que é a emissão do comprimento de onda, é lida pelo detector, que fará a determinação da amostra. Agora que já entendemos tudo sobre a técnica de emissão com atomização em plasma, vamos estudar umas das aplicações desse tipo de análise para a área de alimentos. No artigo destacado, foi utilizado um espectrômetro de emissão atômica com plasma de argônio acoplado indutivamente para analisar a concentração dos elementos essenciais cálcio, cobre, cromo, potássio, magnésio, sódio, fósforo e zinco em amostras dos queijos Minas, parmesão, prato e mussarela. O preparo das amostras é um dos aspectos mais importantes do artigo analisado. Inicialmente, as amostras de queijo passaram por um processo de liofilização para remoção da água, sendo em seguida trituradas e submetidas a 2 diferentes processos de digestão, a digestão total por via seca e a digestão parcial por hidrólise via HCl. No primeiro processo de digestão, as amostras foram queimadas em bico de Bunsen e calcinadas em mufla a 450 graus Celsius até a destruição completa da matéria orgânica. As cinzas foram dissolvidas em ácido clorídrico concentrado e transferidas para um balão volumétrico de 25 ml com o auxílio de água ultrapura. Em seguida, as amostras foram levadas para análise no ICP-OS. Na digestão parcial por hidrólise via HCl, as amostras foram adicionadas à solução 1:1 de ácido clorídrico e água, levadas à chapa elétrica entre 100 e 150 graus Celsius e deixadas por 2 horas após o início do refluxo. Em seguida, foi feita a filtração do digerido, que foi levado a um balão volumétrico de 25 ml e completado com água destilada e deionizada. Então, foi possível levar a amostra para análise no ICP-OS. A construção de uma curva de calibração foi feita utilizando soluções padrões de alta pureza, diluídas a diferentes concentrações em ácido clorídrico a 10%. Para cada um dos elementos, ocorreu a passagem do branco e de 5 pontos de concentrações distintas no espectrômetro, garantindo uma ampla faixa de detecção para análise. Agora, vamos passar para a aplicação em si da técnica de ICP-OS nas amostras. Para cada um dos elementos, foram selecionados os comprimentos de onda adequados para análise. As amostras foram passadas no espectrômetro, cujas especificidades do funcionamento foram tratadas no começo do vídeo. Por fim, foi possível realizar a leitura para todas as amostras utilizadas e construir tabelas para analisar e comparar os resultados. Os resultados das análises dos elementos em seus respectivos comprimentos de onda, no queijo mussarela e no queijo Minas, podem ser observados nessa tabela. O método utilizado para análise, quer seja o método de digestão total por via seca ou o método de digestão parcial por hidrólise, com o uso do ácido clorídrico, também é explicitado. Os valores de concentração foram obtidos através da leitura do comprimento de onda emitido da amostra e posterior uso computacional da curva analítica que foi desenvolvida com diferentes amostras padrão, como anteriormente explicado. A análise foi feita em triplicata, ou seja, foram tomadas 3 amostras e cada uma delas foi analisada, e o valor médio e o desvio padrão da média são apresentados na tabela. Assim como na tabela anterior, nessa tabela temos os resultados das mesmas análises, seguindo os mesmos passos em amostras dos queijos prato e parmesão. Também foram feitas análises em triplicata, e a média e o desvio padrão da média são apresentados. Nessa tabela se encontra o resultado da análise estatística comparativa entre os resultados de concentração obtidos pelo método de digestão total por via seca e a digestão parcial por hidrólise com ácido clorídrico. Pode-se ver que no queijo mussarela, a média dos valores de concentração do cromo, do cobre e do fósforo obtidos através dos 2 modos de preparo de amostra não são considerados iguais com nível de significância de 95%.
O mesmo acontece com os valores médios de concentração do manganês no queijo Minas e de cobre no queijo prato. Existem algumas explicações do porquê dessas medidas não serem aceitas, como, por exemplo, a presença de gordura na amostra, o que pode dificultar a liberação de alguns elementos da matriz na etapa de preparo, e a presença de caseína, que dificulta a liberação do fósforo da matriz, entre outros fatores. Porém, ao que diz respeito ao uso do equipamento para essas análises, podemos atentar à sua eficiência em mostrar os dados condizentes com a realidade. Bom, por hoje é só. Esse vídeo foi gravado, editado e produzido por Elan Taire Alves, Maria Gabriela Nunes, Rafael Lourenço Freire e Rafaela de Melo Freire para a disciplina de Química Analítica e Instrumental para Engenheiros da Universidade Federal de Pernambuco. Até a próxima! Created using Powtoon.